Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 6. Igreja, organismo e organização. Para a nossa meditação nesta segunda-feira, a leitura indicada está em Efésios 5 e 23. E para essa leitura, o título dado foi Cristo, a cabeça da igreja. Está escrito assim na palavra de Deus: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Meus amados irmãos, damos graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede para meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. E a nossa aula do próximo domingo fala da questão de organismo, igreja como organismo, igreja como organização. Quando nós olhamos para o texto bíblico dessa leitura e vemos essa expressão Cristo, a cabeça da igreja, nós temos que lembrar que a Bíblia também faz uso de uma linguagem metafórica às vezes. Né? Isso pode acontecer em textos poéticos ou não. Né? Vamos lembrar aqui a metáfora, que é o caso aqui. Quando nós lemos que Cristo é a cabeça da igreja, evidentemente, isso é uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, uma metáfora. E a metáfora, apenas para refrescar a memória dos irmãos, é aquela figura de linguagem que associa duas ideias e transporta a ideia de uma outra coisa para aquela que eu estou indiretamente comparando. Por exemplo, quando eu digo que quando alguém diz que minha esposa é uma flor, evidentemente, a esposa dessa pessoa não é uma flor. Mas ao dizer isso, quem diz está atribuindo características da flor para a esposa. Então, ao dizer minha esposa é uma flor, essa pessoa está querendo dizer que a esposa é delicada, que a esposa é bela, que a esposa é cheirosa e assim por diante, porque a flor tem esses atributos. Né? Quando alguém diz meu marido é um leão, né? A mesma coisa, é uma metáfora também. Né? E aí então essa pessoa está querendo com isso dizer que assim como o leão é forte, é corajoso, é valente, né? É destemido, né? O marido dessa pessoa também é forte, é valente, é corajoso e assim por diante. Né? Então a Bíblia tem várias figuras de linguagem. Uma delas é dizer que o Senhor é meu pastor. Então a gente entende que o Senhor é para nós, lá no Salmo 23. E quando nós dizemos que nós somos ovelha do Senhor, a mesma coisa, né? Nós somos seres humanos, mas nós entendemos as características da ovelha em relação ao seu pastor. Quando nós lemos no Salmo 119, 105, quando diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra, por exemplo, a Bíblia não é uma lâmpada, mas nós entendemos o que a lâmpada faz. E nós entendemos então o que a Bíblia faz para nós, ao ser chamada de lâmpada. E assim por diante. Então existem várias metáforas, e uma delas é essa. Cristo é a cabeça da igreja. E aí, a cabeça, o cérebro, certo? Tem várias funções no corpo. Não dá tempo aqui de nós listarmos todas. Mas, por exemplo, a cabeça
tem como função processar o pensamento, processar o raciocínio, processar a lembrança, né? Também a cabeça controla a visão, a audição, o olfato, o paladar. A cabeça controla os movimentos do corpo, né? Coordena a, a, a mente, a mente coordena a linguagem, a cabeça coordena as emoções. A cabeça tem como função ser o centro da consciência, a sede da consciência. A cabeça toma decisões, a cabeça resolve problemas, então a cabeça faz várias coisas. Da mesma forma, né, ao dizermos que Cristo é a cabeça da igreja, quando a Bíblia afirma isso, né, ela está querendo dizer que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, o dono da igreja, também é o responsável por fazer o processamento do pensamento da igreja. Veja que, ao mesmo tempo que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, o que o corpo deve pensar? É a cabeça que estabelece. Olha que benção. O que o corpo deve lembrar? É a cabeça que processa a memória, a lembrança. Né? O que a igreja, o corpo de Cristo, deve ver, deve ouvir, né? Deve tocar. Quem controla isso é a cabeça. Então, Cristo é quem deve dirigir a visão da igreja, ou seja, a minha visão, a sua visão, o nosso, a nossa audição, o que nós ouvimos. É Cristo que deve orientar, dirigir, né, determinar. Também os movimentos do corpo, quem é responsável? É a cabeça. Então, o que a igreja faz? Os movimentos que a igreja faz, né? Em que sentido? As ações da igreja, as ações do corpo, têm que ser dirigidas, guiadas por Cristo, que é a cabeça desse corpo. Também nós falamos aqui que a cabeça é responsável por coordenar o, o, a, o pensamento, a linguagem, o que a igreja fala, o que a igreja sente, porque também é a cabeça que controla as emoções, coordena, melhor dizendo, as emoções. Então, a linguagem, o que a igreja fala, o corpo fala, né? O que a boca vai dizer, o que o corpo vai sentir, é a cabeça, Cristo que coordena. Então, reparem quantas atribuições da cabeça são, são aqui simbolizadas para falar que Cristo é a cabeça da igreja. Também a cabeça toma decisões. Não é a igreja que toma decisões por conta própria. Não é a igreja que deve inventar as formas de adorar, as formas de pregar, né? O tempo de pregação. Não. É a cabeça, é Cristo que coordena. E também o corpo sozinho não resolve problemas. Quem resolve problemas é a cabeça. Da mesma forma, Cristo é quem resolve os problemas da igreja. Portanto, aí nós temos diversas aplicações da cabeça, Cristo, para a igreja. Cabe, portanto, ao corpo, a nós, a igreja do Senhor, cabe a nós sermos submissos a essa cabeça, porque Cristo, sim, comanda, dirige, guia, orienta a igreja, o corpo de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejamos conscientes dessa realidade, conscientes de que a igreja tem uma cabeça, mais do que uma liderança, muito mais do que uma liderança, mas quem dirige, quem guia, quem determina os passos da igreja. Que Deus nos ajude a sermos submissos a essa cabeça, que é Cristo, o dono da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.